sangue da terra andando em busca de algo novo, em todo lugar, lembrar que está. Saber que o que passar estando aqui é para o bem de tudo. Não deixe sua vida aí, deixe fluir, flua junto. É agora, abra o presente, retira o embrulho. Céu no chão se verá fundo, como estrelas que estão lá de dia. Busque senti-las, clareia a via, onde o raio toca o solo. Havia um ponto de partida pra começar de novo. Depois de despedidas lhe oferece um outro tijolo, apagando o que estava escrito em mim. Não por mim, renúncia diante da força maior que quis assim. Não leve mais o que não acalma o coração, eleve mais a vibração, bem pra alma nos sinais que os tempos dão. Nada em vão, sempre tem algo a dizer. Orientação, aceitar o que acontece com você. Portas se abrirão, se mover na mudança. A dança da corrente, sem resistência entre. Viva a experiência à sua frente. Essa é pra quem sente como a gente, que pensa em um mundo diferente. Eu sei que tudo vem de longe, real de tão perto. O destino incerto, aqui nada se move incorreto. Certeza que levo por onde atravesso, sem pensar onde desço. Contemplar o caminho é o que devo fazer, sem atravessar o meu tempo de reconstrução. Não levar nada nas mãos, trazer consigo somente o que se possa oferecer a um amigo, como abrigo a uma nova semente. Renascer não só você, a dor de me lançar, de pular, aprofundar, cair no mar sem sair da canoa. Vida leve garoa, olhos de gratidão pra enxergar toda pessoa que encontrar. Missão é levantar, o ar é o nosso mar, canal aberto com a alma de tudo. Escutem meu estudo, que o escudo é fazer o certo no mundo, não pelo bel prazer. Meu afã, toda manhã aos céus vou dizer, ao velho sol que tudo viu, força pra continuar, sabedoria pra compreender. Se a maré subiu, se manter, sem se preocupar, deixe ser pra magia da vida acontecer na travessia. Pra magia da vida acontecer na travessia, na travessia. Nas montanhas que cercam o rio da vida, fazendo a travessia. E hoje é só um dia, só um dia. Peço a noite companhia, quando achei que ninguém ouvia. Algo dizia, estou com você. Nas montanhas que cercam o rio da vida, fazendo a travessia. E hoje é só um dia, só um dia. Peço a noite companhia, quando achei que ninguém ouvia. Algo dizia, estou em você. Estou com você. Estou em você. Estou com você. Estou em você. Estou com você. Estou em você. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Binho e nesta aula nós vamos estudar o terceiro tempo modernista brasileiro que aconteceu entre 1945 e 1960. Na parte da prosa, iremos estudar em particular este grande autor da literatura brasileira, que é o João Guimarães Rosa, um escritor ímpar, sobretudo porque ele tinha um domínio de linguagem surpreendente. Ele era um poliglota, era fluente assim mais ou menos uns 12 idiomas, né? Alguns ele sabia falar, ler, escrever e outros somente ler, né? O fato é que ele tinha um grande cabedal linguístico que vai ser assim uma matéria-prima para ele poder utilizar com muita criatividade, com muita espontaneidade dentro dos ditames do modernismo, de originalidade, ditames de autenticidade, de criatividade, de liberdade criativa e assim sucessivamente. João Guimarães Rosa nasceu na cidade de Cordisburgo, uma cidade no norte de Minas Gerais, mais ou menos aí uns 200 quilômetros de Belo Horizonte. E ele vai ter uma infância assim em contato com a zona rural. Depois ele vai para Belo Horizonte, onde vai morar na casa dos avós, vai estudar e vai fazer medicina. E numa idade muito precoce, de tal forma que com 23 anos de idade ele já era médico e ele vai ser um médico assim viajante pelo interior de Minas Gerais. E essa experiência como médico é fundamental para ele estar
próximo do povo, próximo da gente simples. E conta-se que Guimarães Rosa carregava consigo um caderninho em que, das tantas histórias que ele ouvia em cada paragem, em cada fazenda, ele ouvia atento e depois, no cair da noite, ele anotava e depois transformava essas histórias em literatura, ok? Então ele vai desempenhar essa profissão durante algum tempo, mas a atração dele pelas línguas, pela literatura era tão forte que ele vai prestar um concurso para diplomata, vai passar nesse concurso e vai representar o Brasil em diversas nações, como por exemplo na Alemanha. Ele vai ficar bastante tempo, inclusive há um episódio de que a esposa dele lá na Alemanha ajudou a salvar vários judeus que eram perseguidos, né, nos tempos ali de Hitler. E paralelamente a essa atividade de diplomata, ele vai escrever sem aquela pressa, sem aquela obrigatoriedade de publicar uma obra, de tal forma que os livros têm um espaçamento de quase 10 anos entre uma obra e outra, ou seja, ele vai poder lapidar muito bem a linguagem e lançar os livros quando atingiu uma qualidade que ele considerava adequada, tá? Ele é considerado um dos escritores de maior qualidade do Brasil. Por quê? Ele é original. Guimarães Rosa escreve uma obra que oscila entre a fábula e o mito. Ele mergulha fundo no universo da cultura popular, da cultura oral, de tal forma que as suas histórias apresentam muitos animais como personagens. Este é um vínculo com a fábula, a presença de animais, além do que elas deixam um ensinamento moral, deixam algo que serve para uma reflexão profunda, como nós comentaremos brevemente. E o mito, ele vai criar mitos assim, sertanejos, mitos muito simples, em que as personagens são dominadas por forças superiores. Ou há esse questionamento das forças superiores, como Deus e o diabo, ok? Então há todo um universo que nós podemos chamar de mágico, que permeia a obra do Guimarães Rosa. Um universo marcado por um grande encantamento, de tal forma que influenciou o escritor moçambicano Mia Couto, que se inspira muito em Guimarães Rosa para escrever os seus romances, escrever os seus contos. Somado a isso, a sua prosa é regionalista, porque ele retrata o sertão de Minas Gerais, uma área marcada pelo cerrado. E há uma descrição dos elementos dessa região, como as plantas, como o trabalho com os bois, a referência aos vaqueiros e coisas assim. Então ele não é um escritor regionalista de teor engajado, de teor político, como foram Jorge Amado ou Graciliano Ramos, ok? Ele tem um regionalismo que se soma a um caráter universalizante em que ele vai discutir grandes temas da humanidade. A vida, a morte, o amor, a amizade, Deus, o diabo, a raiva, o ódio, a vingança, a simpatia. Ou seja, isto remete a uma frase que está no livro Grande Sertão Veredas, em que ele afirma: o sertão é o mundo. Tudo o que acontece no mundo, do ponto de vista da condição humana, da condição existencial humana, ele procura refletir nesse ambiente que, embora simples, externamente,
é muito rico de experiências subjetivas, de experiências íntimas e profundas, ok? Além desse caráter temático, né, desses aspectos temáticos, a sua prosa tem uma qualidade formal brilhante. É considerada uma prosa poética porque ele explora muito os recursos da linguagem, como rimas, aliterações, assonâncias, metonímias, metáforas, misturando erudição, palavras muito cultas, mas também coloquialismos, oralidades, arcaísmos, palavras muito antigas e neologismos. Ele é um grande criador de palavras, de tal forma que você vai ler um livro do Guimarães e vai se deparar com alguma palavra desconhecida. Se você for ao dicionário tentar achar o significado, muitas vezes não tem, porque é fruto da invenção, né? É fruto da invenção. Ou seja, esses aspectos aqui, embora pareçam simples e corriqueiros, esses aspectos são uma grande experiência de leitura que vale a pena a gente mergulhar e vale a pena a gente descobrir. Algumas das suas principais obras são Sagarana. Já aqui há um reflexo desse conhecimento de línguas do Guimarães Rosa, porque saga e irana são dois vocábulos e línguas diferentes. Um de uma língua escandinava, saga, e irana de uma língua tupi. E a tradução desta palavra seria algo do tipo a maneira de lenda, ou como se fosse uma lenda. E ele conta 9 histórias alegóricas, histórias que remetem a um ensinamento moral como as fábulas, tá? E você pode estar se perguntando, por que histórias e não história com H? Guimarães fazia questão de demarcar o terreno para querer dizer que as suas histórias são ficção. Tá? Então são histórias inventadas, são histórias imaginadas, daí a escrita com E. E nessas histórias nós vamos ter temas como, por exemplo, a prudência, a traição, o misticismo, a fé, a esperança, a bruxaria, a amizade, a violência, ou seja, temas muito corriqueiros que aqui nesse livro adquirem uma grande dimensão, como por exemplo o conto que abre esse livro chamado O Burrinho Pedrez. Uma história trivial, aparentemente, porque mostra um conjunto de vaqueiros que vai conduzir centenas de cabeças de gado até um porto para embarcar esse gado para o corte. No entanto, nesta travessia, e atento a essa palavra travessia, que é uma palavra que perpassa toda a obra do Graciliano Ramos, as personagens estão sempre num deslocamento. Nessa travessia, os vaqueiros contam muitas histórias. E existe uma rivalidade entre dois vaqueiros, o Badu e o Silvino. Um pegou a mulher do outro e este que foi traído quer vingar-se do outro, de tal forma que há um clima de tensão nessa travessia dos bois. Eles chegam até o porto, descarregam os bois e nesta ida choveu e na volta também choveu, de tal forma que há um momento culminante, há um clímax decisivo, que é quando eles têm que atravessar um riozinho, que agora é um riozão, é um rio caudaloso. E todos estão temerosos em atravessar o rio até que o 7 de ouros, que é esse burrinho pedrez, que é esse burrinho entre aspas velho, chega, para, observa.
é como se estudasse o movimento das águas, como se aguardasse o momento certo de se lançar, até que ele vai, se lança ao rio, consegue nadar estrategicamente, em que ele não vai com todo o seu esforço querer rasgar o rio e chegar do outro lado. Ele nada um pouquinho até que ele deixa o seu corpo boiar e a correnteza do rio vai levando a outra margem. Ele nada um pouquinho mais e deixa-se boiar, desvia-se de um tronco, de um galho, e assim, aos pouquinhos, com sabedoria, com prudência, com inteligência, ele chega para o lado de lá. Enquanto que os cavalos fortes, grandes e valentes vão tentar atravessar o rio e serão arrastados pela correnteza do rio. Elementos todos muito simbólicos, porque a correnteza do rio é o fluxo da vida. E aquilo que o rio arrasta são os problemas com que nos defrontamos. E se há aqueles que querem resolver os problemas frontalmente, o burrinho nos ensina uma lição de sabedoria e de prudência, em que devemos utilizar a força da correnteza a nosso favor, que os problemas que a vida nos traz sejam impulsos para alcançarmos a outra margem da vida, para crescermos, para nos transformarmos. Então veja o caráter de fábula, o caráter alegórico, o ensinamento moral que está por trás dessas histórias, ok? São contos, 9 contos, primeiras histórias, embora tenha esse nome de primeira, ele foi publicado nos anos 60, enquanto esse livro foi publicado em 1946, tá? Ou seja, muitos anos depois ele reúne outras histórias e publica esse livro intitulado Primeiras Histórias, que apresenta 21 contos. E os personagens tidos às vezes como loucos, mas também como santos. Crianças permeadas de uma aura de santidade, ao mesmo tempo em que eles vão discutir temas que são transcendentes. Exemplo, a terceira margem do rio. Terceira margem? Ué, um rio não tem a margem da direita e a margem da esquerda? Pois é, mas nessa história fala-se de um pai que resolve se despedir da família. Ele constrói uma canoa, entra no rio e fica numa terceira margem, que não é nem a direita nem a esquerda. Ele sobe o rio, ele desce o rio, ele sobe o rio, ele desce o rio. Veja, aparentemente uma loucura. Vão os filhos, vai a esposa, depois de muitos dias, meses e até anos, e gritam: volte, volte. O pai sobe, o pai desce, o pai sobe e o pai desce. Até que a filha casa-se, a filha tem uma criança, aparece na beira do rio, mostra a criança, quer que o pai venha ver a criança, mas nada. Sobe e desce, sobe e desce. O que esse conto está simbolizando, né? Percebam, a vida humana é polar. Ou é positivo, ou é negativo, ou você está na margem direita ou na margem esquerda. A sapiência da vida é saber estar numa terceira margem, ou seja, numa posição neutra, para poder ver os dois lados das margens sem se deixar arrastar por uma tendência ou outra tendência. E esta, entre aspas, loucura do pai afeta o filho de tal forma que no final do livro, no final do conto, ele vai aparecer à margem e vai pedir para o pai voltar, porque ele, filho, sente que é o momento de substituir o pai. Vejam o trecho. Sem fazer véspera, sou doido? Na nossa casa, a palavra doido não se falava.
nunca mais se falou. Os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele, o meu pai, apareceu. Aí lá, o vulto, estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ou seja, o filho se propõe a substituir o pai. E eis que o pai se levanta da canoa como um vulto todo branco, como se fosse um fantasma ou um anjo, e vem em direção ao filho. Então percebam, é uma história meio sem um sentido social imediato que transcende, né? É universal, mostra essa busca humana pela terceira margem, pela neutralidade, por saber não se afetar pelas tendências polares que a vida impõe sobre nós, tá? Somente uma história, são 21. É o convite para você iniciar na obra de Guimarães Rosa. Corpo de Baile é um livro que foi publicado em 1956. E originalmente, esse livro tinha 3 partes. E depois de algumas edições, na terceira edição, essas 3 partes foram desmembradas, ok? A primeira parte do livro chama-se Manuelzão e Miguelim, foi o que eu coloquei aqui. A segunda chama-se No Urubuquaquá no Pinhém. E a terceira parte, Noites do Sertão. Então hoje, essas partes são editadas isoladas, né? Você vai encontrar para comprar com esses nomes: Manuelzão e Miguelim, No Urubuquaquá no Pinhém ou Noites do Sertão. Pois bem, do livro Manuelzão e Miguelim, nós vamos ter 2 histórias que o autor chama de poemas. Por quê? Escrito no formato de versos? Não, é uma prosa. Mas ele chama de poema pelo seu recurso linguístico ali presente. E seria mais fácil de nós compreendermos através do nome novelas. São histórias intermediárias entre um conto e um romance. E uma dessas novelas, que é uma novela assim, muito significativa, chama-se Campo Geral. E ela vai contar a história de Miguelim. Uma história ao mesmo tempo singela e complexa, porque o narrador assume a perspectiva de uma criança. E essa criança tem um irmãozinho chamado Dito. E eles estão numa fase de formação. Logo, eles questionam a vida ao seu redor, as relações familiares, a brutalidade do pai, o amor da mãe, o grande afeto do tio Terês, a religiosidade da sua avó, o misticismo da negra que morava no sítio. São histórias
em que esses dois personagens, sobretudo o Miguelin e o Dito, vão dialogando em busca de um autoconhecimento, como o fato de eles não estarem gostando de um adulto, e isso será porque quando eles ficarem adultos, alguém não vai gostar deles. Mas nesta formação implica o amadurecimento. E muitas vezes o amadurecimento se dá de uma maneira dolorosa. E nessa história, o Miguelin vai passar por uma dor muito grande. Uma dor que vai assim afetar decisivamente a sua vida, fazendo com que ele amadureça de uma maneira não tão suave, não tão tranquila, mas fundamental para o seu crescimento. E no final da história dá-se uma descoberta em que aparece um vaqueiro ali na história e pergunta para o menino Miguelin na porta da fazenda alguma coisa, e ele percebe, esse vaqueiro, que o menino olhava assim com os olhos apertados. E esse vaqueiro, na verdade, é um médico. Reflexo de Guimarães Rosa? Porque ele era médico? Talvez, né? O fato é que este vaqueiro vai tirar os óculos, vai pôr os óculos no menino, e de repente o menino, que gostava do Mutum, que é onde ele vivia, se deslumbra completamente. Porque com os óculos ele consegue avistar com nitidez as árvores, as montanhas, toda a paisagem ao redor, que vai assim corresponder àquilo que afetivamente ele já tinha pelo Mutum. E por fim, esse médico vai propor à mãe de Miguelin levá-lo para a cidade para fazer um óculos na medida da sua deficiência visual, e vai também colocá-lo em uma escola. Ou seja, é mais uma experiência que levará Miguelin à sua formação, à sua transformação. Esta muito melhor, muito mais suave do que a primeira. Então, uma obra muito sensível que o Guimarães Rosa traduziu para a gente com todo o seu talento. Grande Sertão Veredas é o único romance escrito por Guimarães Rosa. Aqui ele aprofunda esse resgate com a narrativa oral. A história é narrada por Riobaldo e é uma longa narrativa oral que vai durar 3 dias. E nessa narrativa nós vamos ter histórias de jagunços, histórias de vaqueiros, mistérios, histórias de amor, de traição, de desejo. E o mote central desse livro é um questionamento: o diabo existe ou não existe? Nesse ponto, a obra estabelece um diálogo com a obra Fausto de Goethe, um escritor alemão que conta uma história de um personagem que fez um pacto com o diabo. E aqui paira a dúvida: será que o demo existe ou não existe? E é uma narrativa muito permeada por uma vingança, porque o antigo chefe dos jagunços, do qual Riobaldo pertence, ele foi morto por um tal de Hermógenes, um jagunço cruel, um jagunço do mal. E a história toda vai se desenvolver no sentido de vencer esse Hermógenes e assim cumprir a vingança contra a morte de Joca Ramiro, o antigo chefe dos jagunços. No entanto, há nessa história algo surpreendente, porque Riobaldo tem uma atração muito grande por um vaqueiro chamado Reinaldo. No entanto, ele é tratado por meio
do nome de Adorim. De Adorim. E aí nós vamos ter toda uma reflexão e todo um questionamento a respeito do amor. Por quê? Dentro de convenções sociais, uma atração por alguém do mesmo gênero era mal visto naquele tempo. Sobretudo no meio assim de homens valentes, de homens bravos, de homens corajosos, né? No entanto, há essas descrições em que o Riobaldo sente que o que existe entre ele e de Adorim é algo que transcende um mero amor físico, uma mera relação a dois familiar, por exemplo. Uma história fantástica que vale a pena mergulhar um dia na sua vida, porque é um livro bem longo, não é muito fácil, porque recursos assim de linguagem muito significativos, ok? Mas é isso que nós queríamos apresentar para vocês de Guimarães Rosa, para que no próximo encontro a gente possa mergulhar o nosso olhar, sobretudo em Campo Geral, obra indicada pela FUVEST. Valeu, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!